Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos para mais um Fio Diário especial de domingo. E hoje eu tenho a honra de anunciar uma entrevista muito especial com uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, um profissional, um cara extremamente competente no que faz. Tive a honra e a oportunidade de conhecê-lo na Jovem Pan, o Kim Paim, o bigode mais bonito da televisão brasileira. Olha só. E aí, Boa Marquinhos? noite. Bom dia para você. Bom dia, boa noite para vocês aí no Brasil. Tamo junto, tamo aí. Vamos que vamos. Olha só, Kim, eu queria bater um papo com você mesmo, aproveitar esse domingo pós-vitória do Dino em segundo lugar. É uma vitória, é uma grande vitória, né? Uma grande vitória. E a gente estava falando sobre Mr. Olímpia, a gente estava falando sobre uma série de coisas, até do protocolo Superman que eu estou fazendo, você estava falando do cardio de manhã, e isso tem tudo a ver com o Fio Diário especial de domingo, que é uma oportunidade da gente conhecer melhor as pessoas que a gente assiste, que a gente até tem admiração, tem um respeito muito grande, mas que não conhece algum lado, né, de crescimento da vida pessoal, alguns detalhes que podem ser legais e importantes para compartilhar. Eu queria começar, né? Primeiro, acho que a dúvida que a maioria das pessoas tem e devem perguntar para você primeiro, por que Austrália, Kim? O que te levou para a Austrália? Cara, o que me levou para a Austrália, em linhas bem gerais, foi mais ou menos o seguinte. Primeiro eu comecei estudando odonto. Não era para mim. Aí eu desisti. Eu fazia engenharia. Aí eu optei no final do dia por engenharia elétrica. Porque, sei lá, civil eu achava... eu não quero fazer engenharia civil, não. Aí eu fiz engenharia civil, fui trabalhar na empresa. E aí o tempo ia passando assim na faculdade, eu falava, pô, essa faculdade não tá me ensinando nada. E olha que era o melhor aluno da turma, né, disparado. Eu falei, cara, são exercícios ridículos, umas coisas ridículas. Eu falei, pô, e a prática vai ser o quê? Aí por ter conhecimento prévio na área de desenho, eu fui trabalhar numa multinacional na época chamada City Luz, trabalhar com a questão de distribuição de energia, que agora São Paulo tá tendo um problema aí com a Enel. E aí, lá eu falei, pô, beleza, desenhar eu sei, posso trabalhar no setor de projetos, posso trabalhar com distribuição e transmissão de energia, né? Trabalhar em alguma concessionária. Mas será que é isso que eu quero da vida? Só tem isso de opção? Indústria não dava. Eu não tinha conhecimento técnico, eu não fiz no curso técnico. Eu acho até que deveria ser obrigatório no Brasil só fazer engenharia mecânica, elétrica, química, se você tem um curso técnico. Não faça. Isso é uma perda de tempo. Mas enfim. E aí eu conheci nessa empresa um engenheiro chamado Rafael. Eu tinha, sei lá, 20, Rafael tinha 24, não era muito mais velho do que a gente. E meio que a vida dele foi dando certo, sendo empurrada, que ele teve uma filha bem novo, ele já tinha filha de 4 anos. E aí foi pai novo, etc. Ele falou, cara, vocês estão novos, vocês não vão errar como eu errei nisso daqui, que ele não foi plano, não é que seja um erro, né? Mas não tinha planejado. Aí ele também era nerd como a gente, jogava videogame, a gente ficava trocando ideia. Ele falou, bicho, por que vocês não aproveitam falar isso pros estagiários, né? E, sei lá, vira trainee de alguma empresa aí pra virar executivo. Naquela época eu nem sabia o que era trainee. Eu falei, pô, isso é o que, Rafael? Ele falou, não, cara, tu vai entrar na empresa, tu vai fazer tipo uma seleção, eles vão te treinar pra ser um executivo. Eu falei, pô, bacana, trabalho de terno e gravata. É isso, vou trabalhar de terno e gravata, gostei. Aí ganhamos muito dinheiro. Aí eu fui olhar, pra ser trainee, tinha que falar um idioma, assim, com influência. Eu falei, pô, eu não falo inglês com fluência ainda, né? Vou ter que fazer então um intercâmbio. Aí naquela época eu já vinha juntando dinheiro. Naquela época eu tava comprando produtos tanto dos Estados Unidos quanto da China para revender no Brasil, seja coisa no eBay, comprando muita camisa de marca, camisa polo que o pessoal gostava, comprando também suplemento, né? Que o pessoal não conhecia muito, isso em 2012. E da China qualquer coisa que o cara quisesse, de eletrônico, etc. Aí no final de 2014, a Dilma fez mais ou menos o que o Lula fez agora. Nenhuma mercadoria passava sem taxar, e era uma tributação que tributava além do valor, sei lá, vinha lá na nota. Isso aqui pra gente foi 5, eu acho que foi $60. Mas, pô, na nota 5, não importa, eu vou tributar como se fosse 60. Tá achando ruim? Imprime a nota fiscal, pede pro correio rever. Aí, assim, pô, não dá mais pra isso aqui resolver, etc. Eu fiquei puto da vida, comecei a ficar puto da vida com o Brasil. Aí naquele momento eu ainda tava pensando em ir pra Irlanda, porque, sei lá, um amigo meu foi, falou, é barato, etc, dá pra ir.
Só que aí nesse meio tempo, nesse final de 2014, eu conheci um colega na faculdade. Ele estava dessemestralizado, ele estava pegando matéria extra, e aí eu falei para ele um momento sobre, sei lá, viajar, fazer um intercâmbio, ele comprou a ideia, e aí ele andava de kitesurf. Aí ele falou: "Pô, por que a gente não vai pra Austrália? Irlanda não tem praia, não dá pra fazer isso. A Austrália vai surfar, fazer um monte de coisa". Eu falei: "Pô, não tô nem pra surfar". Ele: "Pô, mas vamos pra Austrália, pô, vamos olhar". Aí eu dei um Google rápido e falava: "Pô, Austrália dá pra viver com trabalhando meio período". Eu falei: "Pô, eu vou pra estudar, vou trabalhar meio período, vou pagar minhas contas", isso é importante, né, você tem que se manter. Eu gostei, falava: "Pô, o salário lá gira-se em torno de uns $20, $25, e assim, no início, não precisa ser nenhum trabalho muito grande". Eu falei: "Pô", aí eu fiz as contas, vi mais ou menos quanto era o aluguel, eu falei: "Realmente, dá pra ir". E aí, depois de fazer essa conta matemática bem racional e ver, é possível, eu falei: vou pra Austrália". Mas na época ainda era intercâmbio. Aí sim, que termina 2014, com a eleição da Dilma, que falou: "Ó, vai ser a Dilma de novo". Eu falei: "Ai, tem condição não, velho. Não aguento mais o PT. O PT vai destruir todo o Brasil". Aí eu já comecei a ficar: vou embora e não volto mais". Aí depois eu fui trabalhar na Klabin. Na Klabin era empresa de papelão, caixa de papelão, né, papelão, celulose, e é um mercado que é interessante porque qualquer coisa que você produz e venda, você tem que empacotar. Então, a Klabin era interessante porque você via a crise antes da crise vir. Porque se a Klabin tá deixando de vender, significa que alguém tá deixando de produzir. E, pô, todo mundo precisa de papelão, e é quase que um monopólio, é Klabin versus Suzano. E aí eu estava vindo: "Ó, a coisa tá desacelerando, a coisa tá desacelerando, a coisa tá desacelerando". E ali no início de 2015, eu falei: "Ih, irmão, eu vou embora, viu, não vou ficar aqui pra ver o que é que a Dilma vai fazer não". E aí, cheguei aqui em 2015 e a história tá aí, né, estamos aqui até hoje. Pô, que legal. É interessante como você tomou a decisão, e a maior parte das pessoas que tomam a decisão, elas têm sempre um motivo externo, né? Sempre é um contexto do Brasil, ou às vezes uma dificuldade pessoal que a pessoa está enfrentando, mas eu tenho certeza que, olha só, muita gente deve olhar para você, você deve receber muita mensagem de pessoas que se inspiraram em você e foram para outro lugar, e você recebe muita mensagem nesse sentido. Pô, Kim, vi você fazer isso, tomei coragem e fui atrás também de sair do Brasil, ou não é muito comum? Rapaz, pra ser sincero, acho que não, porque não, como não é um assunto assim que eu normalmente eu tô comentando sempre, até no canal secundário que eu tenho, que eu falo mais umas groselhas, sei lá, normalmente eu tô falando de política, eu tô falando, sei lá, um filme interessante que eu vi de alguém, então a conversa não vai pra esse lado. Mas eu recebo às vezes comentários seguinte: "Pô, como é que faz pra sair do Brasil? Pô, tô precisando sair, tem alguma dica, etc, tudo mais". Esse tipo de comentário eu acabo recebendo. Mas falar assim: "Poxa, me inspirei em você sair", não lembro de ter recebido um comentário assim, até então. E uma coisa que, antes da gente chegar no como você alcançou esse papel, né, desenvolveu esse papel de comunicador, quando você estava na escola, quando você estava, né, começando a absorver aquelas matérias de história, geografia, eu tenho uma lembrança muito vívida da minha relação com os professores. Você já sentia muito esse negócio de, às vezes, debater com o professor, entrar numa rota de colisão, perceber que o pessoal estava sendo influenciado? Você sentia isso, não? Era assim com todos. Até professor de física, a gente só não saía na mão porque eu também aí já é demais, né. Mas assim, eu tinha certeza que eu estava certo, irmão. Até você me convencer que eu tô errado, eu tô certo. Sempre foi assim. Nossa, eu lembro de bater boca, sei lá, quando eu estava na alfabetização. Eu falei: "Isso aqui tá errado", aí a professora falou: "Não tá certo". Eu falei: "Tá errado". E a gente ficar remoendo. Né, eu tive problema na quarta série também, eu lembro que minha mãe teve que ir lá conversar com a professora, eu falei: "Minha mãe, olha o que eu fiz, eu não fiz nada do que ela tá me acusando". E no final, realmente, eu não fiz, a professora me pediu desculpa. A minha história de vida sempre foi assim, sempre foi embates. Agora, o que é só engraçado de professor de história, eh eu lembro que eu estudei na escola católica, João Paulo I. Muito boa a escola. Recomendo aí quem tiver em feira até hoje. Beijo lá pra Procássia, pro Enedite. Aí, na época, eu lembro que eles falavam sobre regime militar.
Era regime militar na escola, isso até 10 anos. Já no ensino médio, aí já virou ditadura militar. Isso sempre ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, pô, por que era regime militar na escola pequena e aqui era ditadura militar? Eu não vejo meu avô reclamando. E assim, eu não tô negando que seja ditadura nem nada, mas eu começava a ver sabe que tem alguma coisa estranha no ar? Tem alguma... Parece que não tá batendo certo aqui essa matemática, que é o que tava me incomodando. Aí eu falava, pô, peraí, minha professora de história viaja pra Cuba, mas isso aqui não tá certo, velho. Não tem condição de Cuba ter a melhor saúde do mundo, a melhor educação do mundo. Pra mim isso é conversa pra boi dormir. E a gente sempre teve discordâncias nesse ponto. Eu lembro que uma vez na geografia, e olha que minha escola era boa, eu lembro que uma vez um professor perguntou assim na sala, vocês são socialistas ou neoliberais? Eram as únicas duas opções que nós tínhamos. Aí eu falei, pô, olha qual era a minha lógica. Eu falei, peraí, eu não me dava bem com as meninas, né? As meninas. Eu não gostava muito dos nerds porque os caras eram muito boca aberta. Eu também era nerd, mas eu não era tão boca aberta quanto os caras. Era aquele nerd pra me jogar, fazer um esporte, fazer alguma coisa, tinha um pouco mais de independência. Aí eu sempre ficava com os caras do fundão. Só que os caras do fundão não querem estudar. Aí eu falava, pô, eu tenho que fazer toda vez o trabalho e eu vou dividir minha nota com esses caras? Mas de jeito nenhum. Mas nunca que eu vou ser socialista. Esse era meu raciocínio, por causa da nota. Eu falei, vou ser neoliberal. Aí só que seguiu a linha neoliberal na época foi eu e um colega meu chamado Bruno Fernandes, era muito amigo meu. Ele seguiu o caminho neoliberal por uma razão, porque ele ajudava o pai na padaria. Ele falou, pô, irmão, eu vejo lá, cada um que corra atrás do seu. Eu vou trabalhar, eu trabalho igual um condenado na padaria que às vezes meu pai me coloca pra no fim do dia, sei lá, eu dividir. Não. Aí só ficou nós dois. Eu falei, pô, mas como é possível isso aqui, velho? Aquele discurso, não, vamos nos ajudar, etc. Eu falei, comigo não cola esse discurso, não. É maravilhoso. Essas experiências são muito ricas. Eu lembro também que os primeiros entreveros que eu tive foram com o professor de geografia, falando de Cuba, e assim, as maiores groselhas do mundo que ele falava, sem ter ido. E ele defendia com unhas e dentes, quer dizer, era propagandista. Mas e daí, claro, né? Meu pai, que já tinha ido para Cuba algumas vezes, e eu usava a experiência do meu pai para contrapor com o que o professor falava, né? Então, eu falava de prostituição infantil, que você chegava em Cuba, muita prostituta com menos de 16, 15 anos de idade. Daí você via a ilha apagada à noite, se você estivesse voando de avião, você via, né, metade da ilha apagada porque não tinha energia elétrica, tudo, né? A fila do pão, o pão velho que a galera recebe uma vez por semana, tudo uma coisa desastrosa. Mas o processo de aculturamento e guerra cultural a gente sentiu na pele desde a educação básica, é bizarro. O professor de geografia do terceiro ano era vereador do PT. Eu acho que minha escola devia ser a segunda melhor da cidade. Imagina, professor de geografia, vereador do PT, Marialvo. Meu Deus do céu. Aí você já vê por onde vai, né? Por onde a banda toca. Mas e daí você falou que você deu um pouquinho da sua trajetória no ambiente universitário, e jornalismo ou comunicação nunca passaram pela tua cabeça? Nem no ensino médio, nem prestando vestibular? Não, nunca passou na cabeça. Sempre falei assim, vou para de exatas. Era a área que eu me dava melhor. Sempre gostei de número, vou para exatas. E aí, vim para depois para comunicação, né? Vai entender. Vai entender. Porque daí, agora avançando um pouco na linha, você chegou na Austrália e quando que o Kim Paim, o formulador de dossiês, o pesquisador, quando que essa atividade apareceu na sua vida? Você já devia ter alguma profissão na Austrália, mas ela já envolvia a comunicação? Não. Eu estava aqui, cheguei em 2015. Aí o meu primeiro emprego que eu realmente consegui foi para catar lixo numa festa. Falei, nossa, finalmente um emprego, velho. Só queria ter um emprego, eu só queria receber um dinheiro e ver meu dinheiro parar de cair. Aí eu lembro que eu trabalhei disso, depois arrumei um emprego de bond cleaning, que é como se fosse aquele faxinão, sabe? Quando tá bem sujo, o cara te chama pra dar um grau, e era faxinão de escola. E aí tava ali no fim pro início do ano, então tinha muita escola que ia reabrir, eles davam aquela geralzona, aquela limpezona. Aí eu sei que depois foi indo.
Aí eu consegui um emprego de faxineiro mesmo, assim, fixo. É o que eu queria desde o início. Porque eu tinha um conhecido que morava aqui, e eu já tinha também olhado na internet, o pessoal falou, não, normalmente esse emprego você vai fazer uma limpeza, ou é muito cedo, ou às vezes até de madrugada. Eu falei, pô, é isso que eu preciso, porque ele termina sem comprometer o meu dia. Então, ou eu durmo mais cedo, ou, sei lá, deixa de dormir, mas você tem um dia todo para você estudar ou arrumar outro emprego. É aquele emprego que você pode manter pro resto da sua vida. Eu falei, eu vou atrás de um desse. Aí eu lembro que eu arrumei. E aí, assim, no Brasil eu já acompanhava algumas coisas em relação à política. Já ali, sei lá, principalmente pós 2013. E aí, quando eu tava aqui, acho que foi até na época que o YouTube lançou o YouTube, era na época do YouTube Red, não era YouTube Premium, né? YouTube Red. Então você podia ouvir a tela do YouTube com o celular desligado. Eu falei, nossa, agora tá sensacional. Então eu já começava ali, dar minha limpeza, minha coisinha, sempre ouvindo algum conteúdo. E eu via aquelas coisas mais. Eu não ouvia música, eu só ouvia, sei lá, podcast na época que os podcasts não eram de vídeo, vi algumas coisas internacionais para também ajudar a melhorar o inglês. Aí eu fiquei nesse, depois veio o emprego na Deliveroo, que era, sei lá, um iFood da vida, mas a mesma coisa. Quando eu tava dirigindo a motinha, tava ouvindo alguma coisa. Aí o tempo foi passando, quando foi em 2017, eu cheguei a pensar, falei, vou abrir um canal, velho, pra comentar sobre política. Ainda tava ali na época de Bolsonaro começando a crescer, aquela confusão. Aí eu lembro que eu chamei um amigo meu, que ele morava no Brasil, eu falei, vamos. Aí a gente meio que foi fazendo na época, meio que tentou fazer live. A gente fez 4 lives, as 4 lives foi derrubada. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Acho que tá passando do ponto. E aí, assim, lá na época, se tu me perguntou hoje por quê, eu nem sei por quê, não sei, realmente não faço ideia por que foi derrubado na época. Não é pra falar que a gente tava xingando, falando algum absurdo, que também não era. Até porque 2017, cara, sei lá, era outro cenário. Aí eu falei, velho, aí deu uma esfriada, deu uma chateada por causa disso. Aí eu continuei na minha, isso foi em 2007, deixei meio que de lado. Aí passou 2018, acho que 2017 eu já comecei a trabalhar na área de mecânica, 2018 também, 2019, até que um dia eu tava escutando um podcast, não lembro se foi, não acho que foi o Joe Rogan não, foi algum podcast muito aleatório. Eu falei, pô, velho, por que eu não faço um podcast? Não era pra falar de política. Eu falei, pô, vou fazer um podcast. Aí tinha 3 amigos meus. Aí eu cheguei pra ele e falei, irmão, vou fazer um podcast, velho, pra gente falar de Austrália, das nossas experiências por aqui. E os caras, pô, massa. Aí eu, desculpa pra gente se encontrar. Os caras, pô, comprei a ideia. Aí marquei aqui em casa, a gente veio. O primeiro gravou no celular, botei o celular no chão. Aí a gente gravou, aí ficou bacana. Na época não tinha podcast com câmera, nada. Aí eu cheguei pra ele e falei, rapaz, vamos comprar um webcam e 4 microfones. Comprar baratinho, o BM800, já tinha até olhado, já era $50 no máximo, já com braço. Eu tinha uma plaquinha de som por causa da guitarra, tudo. Eu falei, vamos pra, a gente pluga, a gente faz com imagem. Se ele tivesse feito, ia sair na frente até do Flow, mas não ia ser entrevista, né? Aí os caras, pô, massa. Aí comprei aquela webcam da Logitech, a C980, comprei usado de 50 conto, cada um microfone pra cada um, eles me pagaram. Aí pronto, aí gravamos o segundo episódio. Não, o segundo episódio ainda foi sem isso, que não tinha chegado. Aí o terceiro episódio que chegou, um já faltou. Aí no quarto episódio que, sei lá, deveria ter todos, aí o outro faltou. Aí no quinto episódio a galera não tava nem mais mandando mensagem, etc. Eu falei, pô, velho, vai ficar nessa? Já jogaram pra cima? Já desistiram? E aí, como eu tinha comprado esse equipamento, eu falei, vou fazer um canal meu particular, falar qualquer groselha que eu goste. Aí eu fiz o primeiro videozinho falando de One Piece, depois eu fiz o segundo vídeo fazendo um review do Joker, que tinha acabado de sair o filme, e aí naquela época era 2019, e eu assistia o Nando Moura, e eu tava vendo que Nando Moura tava assim, não, tu tá sendo muito desonesto. Ele tava tendo na época uma briga, inclusive, com o Lilo Vlog. Aí eu tava um dia em casa, num domingo, eu falei, eu vou responder o Nando Moura. Vou fazer um vídeo respondendo o Nando Moura. E aí eu fiz um vídeo editado, que ficou interessante. Porque Nando Moura, ele repetia tanto Aras, Augusto Aras, que eu falei, já sei. Eu vou pegar vários vídeos do Nando Moura, ele falando Aras, eu vou recortar a palavra Aras e botar diversos cortes de momentos diferentes. Então o vídeo começava Aras, Augusto Aras, Augusto Aras, que mostrava que era uma certa... Sabe como você tá assim, sei lá, muito focado na coisa? Não é perseguição. Obsessivo. Obsessão, exato. Ele tava obsessivo por isso. Então eu fiz um videozinho com ediçãozinha, botei uma música
sei lá, no início engraçada, e depois da música engraçada eu aparecia e falava, Nando Moura. Ele depois botava ele falando, vocês não querem ficar contra mim. Se vocês ficarem contra mim, vocês vão ver. Eu falei, Nando Moura, olha o que tá acontecendo, irmão. E aí eu colocava algumas imagens ao fundo, sei lá, Rodrigo Maia aprontando isso, não sei quem fazendo aquilo outro. Depois eu falava, irmão, o problema é outro, o problema não é Bolsonaro, o problema é isso. Aí eu fiz esse vídeo, publiquei, era um domingo, ainda falei com o meu amigo, eu falei, irmão, tu já pensou, se eu durmo, acordo amanhã de manhã, e esse vídeo tem 1000 views? Nossa, velho, vou ficar muito feliz. Aí eu coloquei. Aí passou, sei lá, umas 2 horas, eu olhei e tinha 11 views. Eu falei, nossa, eu tenho 11 views. Meu canal só tem 10 seguidores. Eu já tenho mais views do que seguidores. Chupa! Aí eu tinha mandado esse vídeo, sei lá, não sei se eu marquei alguém. Acho que eu mandei por DM, a DM era aberta, do próprio Lilo Vlog. E aí, eu não sabia, né, se ele ia ver ou não, etc. Eu sei que quando eu falei pra esse meu amigo, eu falei, mano, tu já pensou se esse vídeo bate 1000 views? Aí meu amigo me responde e fala, caraca, bicho, tu já tem 200 views? Eu falei, 200? Ele é. Aí eu fui olhar, né, abri a página do criador do YouTube. Aí quando eu cliquei no vídeo, já tinha 300. Eu falei, não, deve estar com algum erro. Aí eu atualizei de novo, 500. Eu falei, não, tem algo errado aqui. Apertei de novo 700. Falei, peraí, o que é que tá acontecendo? Aí comecei a ver os comentários, o pessoal falando, vim pelo Lilo, isso aqui. Eu falei, nossa, velho, o cara compartilhou meu vídeo. Aí o vídeo no final do dia pegou assim, uns 10 mil views. Mas, pô, não tinha nada. Eu saí de 0, fui pra 1000 seguidores. Eu falei, agora eu não posso parar mais. E aí, do vídeo 9 até... Não, do vídeo 4, esse foi o 4º vídeo que eu fiz, até o, sei lá, 40 quase, era basicamente vídeos que eu fazia editado. Eu fazia vídeos bem curtinhos, editava, colocava umas coisinhas, tudo mais, do meu jeito de ser. Até que um dia eu tava no Twitter e eu vi uma menina chamada Cássia Noronha. Ela fez uma thread na época até sobre a Jovem Pan, mostrando algumas coisas do passado, ligações com o PSDB, etc, tudo mais. Eu falei, pô, isso aqui é interessante. Aí eu peguei e aí eu coloquei foi o primeiro dossiê, tá? Dossiê. Eu falei, vou fazer um dossiê aqui, um dossiê da Jovem Pan, a menina fez. Aí fui lá, comentei, aí eu vi que o pessoal gostou, o pessoal achou interessante. E eu já vinha fazendo vídeos que eu tava trazendo imagens ao fundo, de eu falar e apontar, meio como eu faço. E aí esse deu certo. Eu falei, esse negócio de pegar a notícia, pegar as coisas, dar uma juntada, colocar e explicar pro pessoal, o pessoal gosta. Aí fiz outro. Aí depois apareceu outra thread interessante, não sei se foi toda da própria Cássia. Eu fiz outro dossiê, fui fazendo, até que chegou, sei lá, no episódio 59, acho que não. Primeiro eu falei, não, esse aqui eu fiz 100% por mim. Eu vi uma coisa, fui atrás, que foi a época das queimadas da Amazônia, e aí a parada foi crescendo. E aí, sei lá, a coisa vai crescendo, os vídeos já estavam, sei lá, em 15 minutos, 20 minutos, e aí eu acho que o outro salto que vai ter depois, sei lá, já tava no vídeo 97, que é mais ou menos como tá o vídeo atual. Já tinha esse plano de fundo na biblioteca, tudo bonitinho, já tava de terno e gravata, até então acho que eu não usava terno e gravata. Foi em 97. Botei a gravata, terno, já tinha minha fotinha de perfil, que é a foto que eu uso até hoje. Sei lá, a musiquinha da introdução. Foi ali, 97. Até então era um quadro preto escrito Kim, que eu fiz no Paint. A música até tinha, mas era só isso. E aí eu falava minhas groselhas e vida que seguia. E a coisa foi crescendo, e lá, naturalmente, chegou como tá hoje. Olha, é muito legal ver essa evolução, porque as pessoas, elas duvidam muito, né, do potencial que elas têm e da capacidade de você investir em algo que você tem um apreço, porque você gosta de se comunicar, e você gosta de pesquisar, e você gosta de ir atrás da informação, e isso tem a ver, aí você me corrige, acho que um compromisso que você tem com a busca pela verdade, certo? É isso que te dá prazer no final do dia, desnudar acontecimentos, desnudar fenômenos, trazer isso para o público. Não, quando tem história que, nossa, quando eu termino, que eu falo assim, nossa, que o vídeo meio que tá pronto, eu falo, meu Deus, véio, tenho que gravar logo isso aí, eu tenho que contar isso daqui, véio. Meu Deus do céu, isso aqui é muito absurdo. Eu já falo, não, a galera vai ficar de boca aberta, eu já fico disso na cabeça, eu falo, a galera vai ficar de boca aberta com essa. É uma coisa, mas é difícil isso, né? Porque essa deveria ser a aspiração de todo e qualquer jornalista de redação, todo e qualquer repórter, não fabricar uma realidade,
mas simplesmente apresentá-la, né? Contar uma história verdadeira, não uma história enviesada. E, assim, você estava falando no começo da dificuldade, mas sempre foi fácil produzir dossiê ou você teve dificuldade no começo para ir atrás das informações, trabalhar com pesquisa? Tua formação com exatas ajudou alguma coisa em termos de raciocínio lógico, preparo para isso? Não, acho que, assim, eu não vou falar que tinha dificuldade, e até porque eu acho que um dossiê lá atrás, ele nem se compara, sei lá, com um dossiê que eu fiz ontem aí no Brasil, meu vídeo de ontem, que foi um dossiê, hoje também foi dossiê, mas eu pego de ontem, que é um dossiê que já traz matéria, sei lá, de 1.900 informações de 1.800, que aí é um negócio muito mais complexo, envolve muito mais gente. Eram dossiês mais simples naquele momento. Mas eu acho que o que fez a diferença, sei lá, principalmente nesse âmbito aí de coisa, é muito mais uma facilidade com questões ligadas à tecnologia, saber utilizar o Google, saber mesmo utilizar o Google de forma interessante, do que qualquer outra coisa. Eu tinha experiência na frente do computador há muito tempo. Eu lembro que até quando eu fiz uma entrevista de emprego lá na Klabin, meu chefe falou, e aí, se descobrir isso, descobrir aquilo outro, porque é uma coisa que você não tem conhecimento, eu ia ser basicamente eu coordenava o facilities inteiro da fábrica. Aí eu falei, irmão, sou mestre do Google. Eu lembro que eu falei isso pra ele, deu risada na época. Eu falei, tem nada no Google que eu não ache. Se tá no Google, eu vou saber. Aí eu acho que viu minha boa vontade, eu falei, gostei desse menino, deu a chance. Então, eu acho que tá muito mais, cara, na insistência, não tem como. Porque, assim, hoje eu vejo qual o grande, não sei se pode falar de diferencial, mas é o seguinte, que não daria, por exemplo, é uma coisa que não daria pra eu conseguir fazer antes. Hoje, tem tanta informação na minha cabeça, porque hoje eu publiquei o vídeo 1471. São 1471. O que vai pro vídeo é o que eu acho que deve ir pro vídeo. Eu sempre leio muito mais do que acaba indo pro vídeo. Então, é muita informação diariamente. É Twitter, é vendo uma coisa, é vendo outra. Então, você começa a criar uma espécie de mapa mental na sua cabeça. Às vezes, tem uma história que passa desapercebido pelas pessoas, porque as pessoas não sabem quem é. Você vê um nome lá, quem é esse nome? Eu sei lá que nome é esse. Por que eu deveria me importar com esse nome? Só que eu já vi esse nome em outro carnaval. Eu já vi esse nome, sei lá, em outro escândalo. Eu falei, não, aqui tem coisa. Toda vez que essa pessoa aqui aparece, tem alguma confusão. Então, essa experiência adquirida, acumulada, eu acho que é o que faz, hoje em dia, é o que eu vejo que faz mais diferença. Você vai conhecendo mais pessoas que fazem parte da política, famílias, movimentos que você já viu se repetirem, grupos, players, estratégias, você fala, nossa, isso daqui tem coisa. Então, você fica, sei lá, com um senso mais apurado. Você tem mais elementos. Antes, as coisas eram meio que escancaradas. Não, desculpa. Antes, para fazer sentido, tinha que ser mais escancarado. Para chamar a atenção. Tinha que ser realmente um absurdo. Hoje, coisas pequenas, você fala, olha, rapaz, olha isso daqui, olha só. E aí vai juntando coisas na cabeça. Eu acho que hoje esse é o grande diferencial. Mas tem uma coisa que eu sinto, que eu gosto muito de me conectar com as pessoas também pessoalmente, né? Às vezes eu sinto falta disso, principalmente por conta da proliferação de reuniões de Zoom. Eu acho que às vezes o tete-a-tete, o mano a mano, quando você está junto dentro de um estúdio, você consegue ter uma percepção ainda melhor e um contato mais próximo de alguém, saber se aquela pessoa está escondendo alguma coisa, se aquela pessoa está realmente falando a verdade. Você sente, por conta da distância, algum tipo de necessidade, às vezes, de buscar entrar em contato com alguém, de saber se aquela pessoa está realmente dizendo a verdade, ou você tem pessoas que te ajudam com isso aqui no Brasil? Cara, sincero, e acho que o trabalho que eu faço eu não preciso muito disso, porque eu me baseio muito assim, o que sai na imprensa. E às vezes a experiência é tão grande, né? Porque assim, não é que a experiência é grande, não, eu falo assim, é de tempo gasto com isso. Você acaba, por exemplo, vou dar um exemplo do que fiz no dossiê do vídeo de hoje. Eu comentei sobre a cara de pau do Moro. Ano passado, quando teve aquele escândalo lá do Arthur, dos áudios vazados, quando ele foi na Ucrânia, todo mundo acho que deve lembrar, o Moro era candidato à presidência. Beleza. E aí o Moro tentou se descolar do Arthur, assim,
ASAP, né? O mais rápido possível. Aí o que é que foi engraçado naquela época? Por conhecer o Moro, sei lá, isso daí você não precisa ter muito conhecimento. Você sabe que o antagonista era tipo Ascon do Moro. Isso era meio óbvio. Só que conhecendo um pouco mais o Moro, você sabe que além do antagonista, quem era Ascon do Moro na Globo? A Bela Megali. Aí na época, eu já sabia disso. Você já tinha esse conhecimento adquirido ao longo do tempo, nessa percepção, na hora que você lê o consórcio. Aí eu abri, eu vi que a nota da Bela Megali e a nota do antagonista, ambas saíram às 8 horas e 12 minutos. Eu falei, ó, olha que coincidência, né? Não, vamos fingir que isso aqui não foi combinado. E aí qual era o pior? A nota oficial do Moro, que ele publicou em seus perfis, saiu a 8h19. Então, peraí, como é que o Moro postou a 8h19 a sua nota oficial, mas às 8h12 em ponto, cravada, estava ao mesmo tempo no antagonista na Globo? No braço de comunicação do antagonista e no braço da comunicação das com Bela Megali. Tá vendo que isso aqui tem uma coisa errada? Então você começa a pegar essas sutilezas. Você começa a pegar uma nota e dá pra saber, pô, isso aqui é nota plantada. Isso aqui foi alguém que colocou, que seja pra queimar um cara, pra se autopromover, etc. A experiência vai ajudando. É como olhar hoje e falar, pô, Guilherme Amado é a voz da esquerda no Metrópolis. O Luiz Estevam não manda nada do que Guilherme Amado fala. É o Eduardo Moreira falando por ele. É a turma do Flávio Dino, etc. É você pegar o jornal e falar, ó, esse aqui tem um pouco mais de independência. Esse daqui é 100% liberal. O que ele falar sempre vai ter aquele filtro do liberalismo, tem que botar, senão não dá para comprar o que ele tá falando. Então você começa a entender nesses pormenores. Mônica Bergamo, nossa, porta-voz do Disseu. Quer saber o que o Disseu quer saber? Vai lá ler Mônica Bergamo. E tá aí. Perfeito, muito bom, muito bom. Mas essa percepção semiótica e também de detalhes a respeito do momento que sai a nota, do padrão da nota, de como as pessoas se comunicam por meio da assessoria de imprensa, isso tudo é uma percepção que eu considero que você trouxe para o debate público, por meio dos dossiês. Acho que essa é uma contribuição gigantesca. Se as pessoas têm acesso aos seus estudos, às suas análises, elas começam a criar esse senso crítico também. Esse é um dos objetivos dos dossiês também, né? Mostrar para elas que tem que ficar muito esperto o tempo todo, não pode baixar a guarda. Também, não, meu objetivo no final, juro de coração, é contar uma história. Eu gosto de contar a história. Falar, galera, tem uma história hoje para contar pra vocês. Meu Deus do céu. Olha isso daqui que aconteceu. Olha lá atrás. E aí, sei lá, aí mostrar a mesma coisa de experiência. Em 2019, eu não conhecia o site da Biblioteca Nacional. Em 2019, eu não conhecia o Arquivo Nacional. Eu só vim conhecer esse ano. Esse ano, então, aí agora os dossiês começaram a ficar com uma temporalidade muito maior. Sei lá, esse mês passado, eu trouxe matéria de 1820 para falar do quê? Um assunto que a minha vida toda eu nunca me questionei, que a galera falava assim, não, o Brasil se tornou independente, né, pagou lá Portugal. Tá, pagou, mas pagou como? O Brasil pagou em Libra. Eu nunca tinha feito essa pergunta. Quem foi que arrumou essas Libras pro Brasil? Aí você pega lá o jornal e vai olhar, quem foi? Os Rothschild. Eu falei, pô, peraí, pô, tá de brincadeira, não era teoria da conspiração, era os Rothschild. Aí começa a dar uma olhada, aí vai lendo, vendo, vou pesquisando, daqui a pouco entra no Acre. Aí de novo, mais 2 milhões de libras. Quem foi que deu esse dinheiro? Os Rothschild. Eu falei, pô, não, peraí, pô. Aí chega lá em 1898, tava na mini crise pra resolver dívida externa, Floriano Peixoto. Rothschild. Aí chega em 1923, tomando café, o café tá desvalorizando, tentando controlar, né? Câmbio, isso. Arthur Bernardes. Quem foi que prestou dinheiro? Os Rothschild. Eu falei, peraí, né? Me falaram que era... Não. Aí você começa a ver aquelas histórias de teoria da conspiração na prática. O que realmente aconteceu? Aí você vê os jornais reclamando, é um absurdo, olha a taxa de juros que a gente tá pegando da casa dos Rothschild, Nathan Mayer Rothschild disse aquilo outro, aí você fala, nossa, olha só. Aí você tenta pegar esses assuntos e conectar com assuntos da atualidade, para mostrar, às vezes, sei lá, como o Brasil segue sendo refém de interesses internacionais, segue sendo acorrentado, né? E você vê que o Brasil parece que tem uma trava para se desenvolver. Mas lá atrás, eu não tinha esse conhecimento. Não sabia nem como é que usar a Biblioteca Nacional, nem sabia que existia. Mas as pessoas acho que sentem, agora não sentem mais falta porque você proporciona esse tipo de conteúdo para elas. Mas aí agora eu quero ir para um plano até mais pessoal, Kim, porque assim, muita gente presume que trabalhar com comunicação é fácil. É uma espécie de
ligar a câmera e tá tudo certo, né? Bota play e vai falando. E a gente sabe, e você está falando muito sobre pesquisa, sobre como você tem que trabalhar, não é só o cenário, não é só a estética, mas é um padrão de conteúdo que você tem que proporcionar. E como que você lida com isso? Quer dizer, em termos de vida pessoal, você consegue ter um tempo para você se exercitar? Você falou que você faz todo dia exercício físico, você corre, você consegue cuidar bem da saúde nesse sentido? Sigo, porque, sei lá, a minha vida é meio, às vezes, muito robozinho para algumas coisas, sabe? Muito cri-cri, eu consigo manter eu gosto da rotina. Minha mulher reclama muito disso, porque todo dia eu tô fazendo alguma coisa, ela fala assim, a gente nunca viaja. Não tá errado quando ela fala isso, a gente nunca viaja. E quando a gente sai, normalmente sempre tem hora para voltar. Mas as coisas são como elas são, né? Cada um tem suas diferenças, enfim. Eu gosto de minha rotina, já falei pra ela, não vou conseguir mudar, não vou ser o cara que vou ter tempo de sair pra jantar com você. A gente pode sair pra almoçar. Jantar um dia ou outro, né? Se minha vida tenta começar a trabalhar mais cedo, principalmente em dia de sábado, que aí, é sábado, né? Durante semanas é mais corrido. Mas, normalmente eu sempre tento acordar cedo, saio. Aí, na saída, eu já tento fazer um 3 em 1. Eu já começo a responder minhas mensagens, ler e-mail, olhar Twitter, faço uns tweets, me informo, já faço o cardio, né, em jejum e aproveito e já gravo um vídeo pro canal secundário. Aí volto pra casa, como alguma coisa, né, o pré-treino, vou pra academia e aí já resolvo o que tiver pra resolver na rua, pra depois voltar pra casa, né, fazer os afazeres. E aí quando dá 3h30 da tarde, eu sento, começo a trabalhar. Às 9h15 da noite aqui, em Deus, o vídeo vai estar no ar. Então normalmente são as 6h45, 7h. Às vezes demora um pouquinho mais. Às vezes preciso começar também um pouco mais cedo. E além disso, também agora tem um Atlas, né? Que acaba consumindo um tempo mais também. Então, enfim. Aí fica nessa confusão. Às vezes eu trabalho um pouco mais tarde, termino de gravar, vou escrever um pouquinho, vou revisar os textos do pessoal. E é isso, né? Não tem essa opção de não fazer. E aí, minha dieta eu mesmo faço, eu mesmo calculo tudo. Eu como muito simples, eu não tenho essa... Mano, eu como basicamente todo dia arroz. Arroz, brócolis, carne. Arroz, brócolis, carne. E repito isso quase todas as refeições. Às vezes como aveia com leite e mel. Não sou assim, quero comer um hambúrguer. Eu gosto, mas se não tiver, de boa também, velho. Vida que segue. Mas é legal isso que você falou da rotina, porque a gente fala muito sobre como as pessoas de alta performance, os profissionais de alta performance de qualquer nicho, de qualquer setor, eles geralmente você vai encontrar uma pessoa com uma rotina que pode ser considerada extremamente entediante até, né? Não é uma vida de aventuras, é uma vida que você está ritmizando, porque você precisa disso para ter sempre mais foco e melhor desempenho, até conectando a saúde física com a saúde mental, porque lidar com informação pode ser algo que te gera muito estresse. Você vê pela maneira como as pessoas reagem a alguns dossiês seus, pela repercussão que eles têm. Você já se sentiu assim também? Estressado com relação a um dossiê, estressado com relação ao momento da sua vida profissional? Eu não digo nem estressado, véio, mas às vezes bate uma tristeza. E às vezes o que bate a tristeza não é nem o que a turma, sei lá, tá fazendo alguma maldade atualmente. Eu vejo o que me deixa triste é quando sabota o Brasil, véio. Nossa! Eu lembro que quando eu fiz mesmo o dossiê do Clube de Roma, a história era sensacional. Eu acabei de contar a história, me bateu assim uma tristeza profunda de falar, meu Deus, velho. Meu Deus, velho. O pessoal pode ser tão malvado assim, vai fazer tudo esse mal. Não é só o Brasil, não, o mundo inteiro. E aí passa um dia, passa outro, aí eu durmo, não consigo acordar, sabe? Eu acordo cansado, triste, desmotivado. Falo, cara, pra quê, velho? Sabe? Não tem o que fazer, a gente perde todas. Aí passam 2, 3 dias, eu dou aquela melhorada. Mas sempre que eu vejo alguma história que, sei lá, sabotaram o Brasil com força, me bate uma tristeza profunda. Indignação. E eu acho também, né, a gente tá vendo... Eu fiquei muito sensibilizado e quase tive um momento ao vivo do Show da Manhã que não ia conseguir, eu ia chorar, que foi quando eu passei o vídeo de um pai dando graças a Deus que a filha de 8 anos tinha morrido, que o Hamas tinha assassinado ela,
porque ele não sabia o que eles poderiam fazer com ela se ela tivesse sido sequestrada. A menina tinha 8 anos de idade e ele é um senhor idoso. Cara, você vê um negócio desse, te destrói. Porque como a gente está consumindo muita informação e a gente precisa, então foram vários, e isso daí já foi depois de 2 semanas assistindo os piores vídeos que você pode imaginar. Quer dizer, gente morrendo, torturada, umas coisas assim animalescas, horríveis. E acho que a melhor forma de cuidar disso é o que a gente estava falando, né? Você tem que manter a saúde física para segurar um pouco a questão mental também. Você tem que estar preparado psicologicamente para lidar com todo e qualquer tipo de informação. Eu concordo com isso, e eu acho que às vezes até eu tenho, sei lá, eu tenho menos problemas com isso por uma razão. Porque eu sempre tento focar em Brasil. Então, por exemplo, tá tendo, sei lá, todo esse conflito lá no Oriente Médio. Israel, Hamas, Palestina, toda essa confusão. Bicho, eu fico assim, ó. O que é que tem sobre o Brasil? Ah, tem a lista de que ainda não voltou, pronto. Isso eu quero saber. Ah, o que é que tem sobre o Brasil? Pô, tem o Said Tenório, que estava aqui, que é no PCdoB, que abria portas para os mais diversos grupos, no mínimo estranhos. Por isso eu quero saber. Mas, o que é que tem sobre o Brasil? Pô, olha o que o Hélio Doyle tá falando. Olha o que os petistas estão falando. Isso eu quero saber. Eu não vou conseguir me tornar um especialista em tudo. Eu não vou deixar de falar do Brasil, porque tá assim, tem que ser um cataclisma gigantesco. Realmente fazer o mundo inteiro está no conflito. Beleza, aí eu vou me debruçar, porque é o mundo inteiro. Mas o meu foco é Brasil. Eu quero falar de Brasil. Não sou especialista. Acaba acompanhando muita coisa de geopolítica. Acho que eu tenho um certo conhecimento. Mas meu foco é Brasil, velho. Eu quero saber de Brasil. O que tá acontecendo no país. Então, quando eu vejo esses vídeos, até vídeo de alguma coisa que aconteceu no Brasil, algum bandido fez alguma coisa, mas eu nem dou play, velho. Eu não gosto. Eu, quando vejo o filme, às vezes, muito violento, eu começo até a olhar pro lado. Eu não quero ver cena de tiro, porrada, bomba. Não gosto, não gosto. Sou da turma paz e amor, velho. Não gosto disso. Eu não jogo jogo de terror no computador que eu fico com medo. Nem assisto filme de terror. Não dá pra mim. Sou da turma da RPG, tô de boa. É muita violência. Eu gostava de jogar GTA quando era moleque, mas eu nunca tive videogame porque eu nunca quis eu sabia que ia me viciar se eu comprasse videogame, eu ia ficar jogando sem parar. GTA de boa, digo, esse jogo de terror, sei lá, Resident Evil, Silent Hill, jogo que o pessoal gosta, você fala, não, esse jogo não dá pra mim não. Alan Wake, não. Muito medo. Eu lembro que uma vez instalei Silent Hill, você entra lá, um negócio tudo neblina. Na hora que eu olhei, o cara se olha no espelho, uma música a fundo, eu falei, apertei ESC, fechei o jogo, desinstalei. Eu falei, o Satanás que vai jogar isso daqui, mas não vai ser eu. Oxe, de mim, rapaz. Mas agora, olha só, tem isso que a gente estava falando você bate muito na questão do Brasil e da imprensa aqui. Qual que é a sua leitura a respeito do papel que você desempenha, que a gente tem tentado desempenhar também com o Fio Diário, você vê Revista Oeste, Gazeta do Povo, mas você olha para um universo completamente assimétrico. A gente está falando, eu gosto de brincar, né? A direita você coloca numa Kombi, joga de um penhasco, essa é a imprensa brasileira de direita, né? Essa é a comunicação brasileira de direita. Como que você enxerga isso, assim? Existe algum otimismo dentro das redes sociais ou do nosso alcance que a gente pode trabalhar e alcançar mais pessoas do que Globo, CNN, o consórcio inteiro junto? Cara, eu acho difícil falar assim, a gente vai ter mais pessoas que todo esse consórcio junto. Só que ao mesmo tempo, eu acho que a direita sai crescendo, né? Que seja devagar, que seja mais rápido, mas tá crescendo. Acho que diariamente. Seja ali o cara ganhando 1.000 inscritos, 100 inscritos, 10 inscritos. Claro que não demora pra eu ganhar 1.000 inscritos, mas beleza, tá ganhando mais, tá falando. E as notícias, elas circulam. Eu acho que com a rede social, no canal às vezes não tá inscrito no canal, às vezes o cara nem assiste, mas a informação, ela reverbera. E eu acho que você cria uma caixa de ressonância. E quando você compara hoje, com 5 anos atrás, 6 anos atrás, 10 anos atrás, pô, tá muito melhor. Teve uma evolução gigantesca. E nessa confusão toda, eu pelo menos olho pra mim, eu vejo o seguinte, né, sei lá, no jornalismo você basicamente tem o jornalismo de opinião, você tem um jornalismo você tem análise e você tem um factual. Eu tento sempre ficar ou na análise ou no factual.
Eu não acho que eu sou a pessoa de opinião. Eu não gosto, por exemplo, de participar desses programas que, sabe, é o padrão. Tem algumas pessoas na bancada, aí jogam um assunto, aí dão uma opinião, dou da opinião, da opinião, da opinião. Pô, todo mundo dá opinião, velho. Acho que um já tava bom. Precisa de opinião de 5 nesse debate. Não é uma coisa que, sei lá, me apetece, né, o meu paladar. Eu gosto mais da análise. Pô, vamos analisar aqui alguma parada. Vamos colocar aqui um assunto na mesa, vamos começar a raciocinar sobre ele, o que tá por trás dele. E tentar trazer fatos, vários fatos. Eu acho que fatos, eles falam muito por si. E é o que eu sempre tento fazer, né, diariamente. Pô, no mínimo é umas 30 notícias por dia. Acho que dá pra falar no mínimo 30 notícias por dia que a gente comenta, a gente discorre parágrafo por parágrafo, fazer uma palavrinha que chama atenção, um tweet, ou a pessoa, ou sei lá. Sempre tem algum elemento que vale a pena prestar atenção, comentar, olha isso daqui, olha o que ele tá falando, olha aquilo outro. E você vai construindo. Aí você constrói as suas opiniões com base nos fatos, com base em algumas análises. É o meu papel que eu tento fazer. E eu botei na cabeça também esse ano, eu falei, cara, eu quero ajudar a restaurar o sentimento pró-Brasil no jornalismo. Porque no passado a turma realmente falava de Brasil. As pessoas se preocupavam com o Brasil. Sabe, você lia as matérias, o cara usava, assim, aparecia uma palavra, o patriota, o patriotismo, não era algo incomum, era algo muito frequente. Principalmente quando se tratava de um problema que afligisse o Brasil inteiro. E hoje em dia não. Ninguém fala. Hoje em dia, assim, não, vai ter o PAC verde. Aí a preocupação é com a meta fiscal. A preocupação é se o PAC realmente vai ser verde para salvar a natureza. A preocupação não é assim, tá, mas e pro Brasil? Vai ser bom pro país? Vai desenvolver o Brasil? Vai levar a gente para algum lugar? O dossiê de anteontem, que é o da Bush's Craft, eu fecho basicamente o vídeo trazendo essa questão energética, mostrando, sei lá, 2 notas de 1930. O cara falando que descobrimos o álcool combustível, a gente pode substituir a gasolina, a gente pode finalmente sair das amarras internacionais que nos aprisionam e tomam ouro do Brasil e enriquece a fortuna dos Rockefeller. Você vê isso no jornal, pô, do mainstream, jornal do consórcio. E hoje em dia, você não vê, não existe espaço pro Brasil. Pessoas que estão nos ouvindo, quando foi a última vez que vocês viram uma matéria falando do futuro do Brasil, que algum projeto, alguma obra, alguma lei ia ajudar o Brasil? Não, só se discute medidas de interesses de lobby. Essa proposta vai ajudar tal grupo, vai ajudar aquilo outro, e são embates políticos, mas Brasil não tem mais espaço. Uma coisa que eu quero retomar é isso, a volta do Brasil ao debate. Putz, eu faço o programa da Gazeta do Povo também, Sem Rodeios, que vai todos os dias das 2 às 3h30, mas é interessante isso que você está falando, porque quanto mais tempo você fica, às vezes, preso em Brasília, às vezes você vai criando uma casca e vai criando uma sensação de que dificilmente as coisas vão mudar, assim, pelo menos na linha que deveriam, ou como a gente almeja. Mas isso faz todo sentido, né? Isso que você tá colocando. É que eu olho para a nossa classe política, eu vejo... Cara, eu acho muito difícil as coisas melhorarem em todos os sentidos. Eu não queria ser muito cataclístico aqui, mas sabe aquele negócio? Sempre que vem uma reforma, a reforma piora ao invés de melhorar alguma coisa. Então era para ter uma reforma política. Vamos começar a tratar a Câmara Federal com proporcionalidade. São Paulo deveria ter 126 deputados federais dos 513, porque tem 50 milhões de pessoas aqui. Sabe a regra de 3 básica? Sim. Só que nunca vai acontecer. Então, dá um pouquinho de desespero quando você fala, não, Marco, esquece. Você está sonhando. Esse debate nunca vai ser pautado. Você acha que o pessoal do Norte, Nordeste e Centro-Oeste vai perder cargo? Não vão perder cargo, não vão perder número de deputados federais. E daí a gente fica com aquela sensação, né, de quem vai pautar os bons debates? Você enxerga que a nossa oposição está qualificada para fazer a defesa de pautas únicas e estruturada para fazer isso daí durante esses próximos 3 anos? Eu acho que a classe política do Brasil como um todo está muito despreparada. Eu venho tentando conversar até com alguns deputados,
Fiquei até animado com um papo que eu tive recentemente, falando, cara, temos que falar de um projeto de país. E quando eu expliquei mais ou menos que era, deu alguns exemplos, o cara falou, pô, isso é bom, gostei disso. E aí, como é que faz? Eu falei, pô, peraí, vamos ver. Começar a discutir, colocar isso em prática. Hoje eu tenho uma conclusão que é um cenário pior do que você está pensando. Porque você está preocupado com a classe política. Hoje eu estou 100% convicto que o Brasil, além de ter uma casta política ruim, ainda tem o problema internacional, a interferência internacional. Não é só que os políticos são ruins, tem a interferência internacional e também dos grupos de lobby, de interesse e por aí mais. Eu olho assim, comparado com algumas histórias que eu acabo me debruçando no passado e hoje, eu falo, cara, se aquilo ali eles tivessem tentado fazer hoje, tinha passado. Tinha passado. E você vê que teve deputados que peitaram. Para dar alguns exemplos. 1946, começaram a discutir a possibilidade de criar um instituto, o Instituto Internacional da Eleia Amazônica. No final do dia, eles queriam internacionalizar a Amazônia. Esse instituto veio através da Unesco. A coisa barrou, por quê? Que os deputados do norte do país... Espera aí só um segundo. Acho que chegou carteira aí, mas deixa lá, falando. Enfim, não, se você quiser, pode ir. Não, pode pegar lá. Não, o cachorro já parou de latir, já deve ter ido embora. Então, 1949, os deputados estaduais da Amazonas se juntaram contra, e aí quando bateu lá no Congresso Federal, o nosso ex-presidente da República, Arthur Bernardes, 12º presidente, peitou e falou, isso aqui não passa de jeito nenhum. E o cara peitou, e o cara barrou, e o cara não deixou ir pra frente. Em 1967, vem a turma do Instituto Hudson, a história dos lagos amazônicos, mais uma vez, tentando dividir a Amazônia, agora até com lagos, tendo, né, fronteiras naturais para dividir e ficar melhor. Barrado, mais uma vez barrado, quem barrou? O Bernardo Cabral, foi um dos principais nomes que peitou, levou CPI, fez, aconteceu, inclusive foi um dos constituintes, depois foi senador, hoje não está mais entre nós, Bernardo Cabral. Você vê que o tal Centrão tinha políticos desse naipe no passado. Quando você olha para o Centrão hoje, é a bancada do BTG, é a bancada do Itaú, é a bancada, sei lá, do interesse da JBS, é o que se tornou o Centrão hoje. Grandes grupos de interesse. Mas e o pró-Brasil, tá onde? Tem mais. Então, assim, eu vejo que tem a casta política ruim, tem. Só que ainda tem outros problemas. Um calhamaço de lei está vindo. Você pega agora a Febraban, que até o Guedes, no passado, já chamou da casa do lobby. No início do ano, a Febraban baixa uma resolução que agora, para frigorífico e matadouro receber crédito nos bancos, vai ter que provar toda a cadeia, né, disso que tem rastreabilidade, que não comprou, que o boi não vem da terra X, Y, Z, etc. Então, assim, aquela história que você é inocente até que se prove o contrário, já mudou. Você é culpado até que você prove que você é inocente. Então, você já criou um custo, né, adquirido, que isso tem a ver com a rastreabilidade, que tem a ver com a agenda da JBS, que ela está tentando emplacar para entrar na Bolsa em Nova York, e principalmente com a due diligence, a lei europeia que passou para produtos importados do Brasil, outros países, soja, boi, etc. Você tem que mostrar que está comprando da área bonitinha. Aí vem uma federação que não é órgão, ele pôs isso, todos os bancos compraram, o Banco do Brasil comprou, Caixa Econômica Federal comprou, o Banco Central do Roberto Campos Neto está dormindo em berço esplêndido, ninguém fala nada, ninguém quer resolver nada, e você vê, cara, isso não tem nada a ver com a classe política, sequer passou pela política. Aí depois o tempo passou, a turma do Intercept, em parceria com um jornal chamado Joio e Trigo, revelou uma série de áudios de executivos dos 3 maiores bancos do Brasil, um deles, que é o principal, que está tomando a iniciativa, que é que está por trás dessa regulamentação no Brasil, ele é Program Officer da ONG Gordon and Betty Moore Foundation, que é uma ONG verde maluca da turma da Marina, que está sabotando o Brasil também há anos. Aí você vê como são as coisas. Não é nem a classe política. A gente tomou 1-0 via autarquia, via federação. Nem passou pela política. Nem passou pela política. É realmente traumático isso daí, porque a gente tem vários exemplos de, cara, a hora que a gente fala que eles são hegemônicos totalmente. A esquerda entrou em todos os lugares. E o pior é, a mentalidade também se propagou numa velocidade que eu não imaginava que seria tão rápida.
E parece que o movimento contrário veio com as redes sociais para mostrar que, opa, uma coisa é o sistema, outra coisa é o povo brasileiro e a quantidade de conservadores que é muito maior do que os esquerdistas presumiam, porque eles entram no sistema e eles perpetuam a mentalidade, mas o povão tem uma força muito maior. Só que é uma força que precisa, a gente fala de acordar, de se mobilizar. Você enxerga que a mobilização popular seria um último recurso para fazer as coisas funcionarem no Brasil, ou só se houver algum tipo de cataclismo econômico? Eu acho que vai levar tempo. Não acho que eu nem vejo chance de ter uma mobilização popular grande. Cataclismo econômico eu acho que vai ter, mas mobilização, etc. E do jeito que as coisas estão, é capaz de tirarem o Lula e botar, sei lá, um PSDB da vida, né? Um representante do novo PSDB. Não precisa estar no PSDB, né? Sei lá, da União de Direita. Porque você pega assim, ó. Vamos partir do cenário agora. Sei lá, se Bolsonaro não for candidato em 26, quem são os nomes que estão pintando? Vamos pegar um que já falaram, Zema. Zema deu entrevista para criticar Bolsonaro, que antes dessa treta do CIPEC, que ele acha que Bolsonaro não avançou o suficiente com a agenda verde. Aí você pega lá o programa do Partido Novo, é a favor do mercado de carbono. Já imaginou esse partido no poder? Todas as ferramentas de controle avançando, toda a agenda 2030 avançando. Que oposição é essa? Vai tirar o Lula para botar o Zema, para quê? O Zema tem uma entrevista dele falando lá do Vale do Jequitinhonha. Você pode pagar o salário de fome, aí eu conheço lá a região, você paga o salário de fome, você usa. Então assim, olha o pensamento do cara. É uma região rica em lítio. Não, vem, gringo, vem pra cá, paga salário de fome e leva tudo. Por que não pode... Aí eu trouxe eu lembro que fiz um vídeo e falei, ó, gente, vou trazer aqui a Zâmbia. E a Zâmbia. E ninguém vai falar, pegou a Suíça. Não peguei a Suíça, peguei a Zâmbia. Na Zâmbia, o presidente falou, ó, não sai lítio cru daqui. A gente, no mínimo, vai ter que refinar para colocar algum valor agregado. Sei lá se o Zema tá preocupado em refinar um lítio. Vê se o Zema tá preocupado em criar uma fábrica de bateria. Industrializar. Não. Vem, gringo. Vem, pega, leva. A gente acaba entrando nas discussões tipo privatização. Eu não sou contra privatizar. Mas, às vezes, a discussão é o seguinte, não privatiza porque o PT não pode roubar. Pronto, acabou. É o argumento máximo. Privatiza porque se o PT voltar, ele não pode roubar. Mas, tá, cara, mas e aí? E aí, vai vender pra quem? Vai vender como? Vai garantir que vai quebrar um monopólio com isso? E mesmo que quebre um monopólio, vai ter algum tipo de fiscalização? Já parou pra pensar que, pô, olha quando o governo Bolsonaro assumiu as estatais, todas deram lucro. Se a estatal dá lucro, entra dinheiro no caixa do governo. Talvez o governo precise arrecadar menos impostos. Se você não tem nenhum emprego, nenhum tipo de renda entrando, a única forma do governo obter dinheiro é via imposto. Então assim, calma, respira um pouquinho, às vezes são discussões um pouco mais profundas. E aí quando você pega um Zema da vida, pelo amor de Deus, você pega o Moro esses dias tava andando no MBL, foi o meu doce até de hoje. Não, porque se a gente não lutar, a história vai, sei lá, vai desaparecer, a gente não pode esquecer da história. Aí eu falei, beleza, Moro, não vamos esquecer. Aí eu peguei a matéria logo da Veja. Moro, assim, bolsonaristas atacam o ministro após a decisão, né, que descondenou Lula, e Moro pede calma, parcimônia, etc. Aí eu trouxe o tweet do Moro. O Moro tava falando que a Lava Jato está sendo destruída, mas no ápice da destruição da Lava Jato, o momento o ápice, que é a descondenação, o Lula entrou em campo para defender o ministro, falando que teve uma atuação técnica ao longo de toda a Lava Jato, falando que discordâncias têm que ser judicializadas. O Moro nunca judicializou, ele nunca fez nada. Nem ele, nem Deltan Dallagnol. Essa turma só trabalhou para desestabilizar o Brasil. Essas são as pessoas que são a opção. Então, assim, eu não consigo ver, beleza, tirou o Lula. Eu botar quem? Essa turma no poder? Para fazer o quê? Ou qual o projeto de país que essas pessoas têm? Para onde eles querem levar o país? Eu sei que Bolsonaro, com os seus erros e acertos, pode não ter um projeto bem delineado, mas o que eu vi ao longo da época dele como deputado federal e pelo menos enquanto governo, é um cara que estava sempre preocupado em falar do Brasil, Brasil, Brasil. Ele sempre estava falando do Brasil. Até o logo dele, Brasil acima de tudo, acima de todos, isso não era algo eleitoral. E uma descoberta teve... Você já deve ter visto aquelas histórias, né, que Bolsonaro foi investigado no passado, que ele tentou fazer isso, aquilo nos quartéis, etc. E eu fui lá no Arquivo Nacional, lá você acessa esses dossiês desclassificados do Exército, Marinha, Estado-Maior, etc. E é um desses dossiês que estavam investigando o Bolsonaro, né? Ele na época era vereador, estava se lançando a cargo de deputado. Aí acho que era 93. Aí Bolsonaro fez um flyerzinho, né? Distribuiu.
ele não falava Brasil acima de tudo, ele falava pátria acima de tudo. Aí você vê, bicho, o cara realmente tá preocupado com o Brasil, velho. O cara tá aí, o cara tá vendo os problemas que estão acontecendo, ele entende o que tá acontecendo, ele coloca o interesse nacional acima de interesse de grupos, de lobbies, etc, tudo mais. 2022, quando eclodiu a guerra lá na Ucrânia. Ai, Rússia! Lá vai Bolsonaro. Não, irmão. Eu vou garantir o fertilizante pro Brasil. E me perdoa, é isso que eu espero. Isso que eu espero. Eu não queria que o Brasil ficasse sem fertilizante. Eu não quero ver o Brasil passando fome. Eu não quero ver o mundo passando fome. Eu entendo que é um conflito, mas eu acho que é o caminho certo a se fazer. Naquele momento, é isso daí. É garantir a segurança alimentar mundial. Essas são minhas preocupações. Não é lacrar na rede social como a união de direita que vem aí. Entendi. Olha, Kim, queria te agradecer do coração. Eu tinha dado uma travada, mas você continuou tocando aqui o barco. Obrigado. Obrigado por separar uma hora para bater esse papo muito legal e franco conosco. Queria terminar com, acho que, uma reflexão sua sobre que mensagem que você transmitiria para as pessoas que estão se sentindo ou desamparadas, ou atônitas com o PT no poder, ou amedrontadas com a ditadura do judiciário que a gente tem hoje no Brasil. Eu sei que só aí dariam várias mensagens gigantescas, mas como que você resumiria e expressaria o seu sentimento quanto a esse cenário todo que a gente tem enfrentado? É que a gente já passou por coisas similares no passado, então, e a gente sobreviveu, passamos por isso, sobrevivemos. Quem não sabe disso é porque não sabe o que aconteceu na própria história do país. Episódios envolvendo censura, perseguição, isso já aconteceu. Governos tipo do PT também, o próprio PT já teve no passado, a gente sobreviveu. E, gente, quando você compara, e aí é factual, você compara a eleição de 2014 com a eleição atual, ainda que você fale, poxa, a nossa oposição não é das melhores, podia ser isso, aquilo, outro. Quem é que tinha deputado em 2014? Vocês conseguem pontuar mais do que 10? Você fala para mim, mas era mais à direita? Você sequer lembra. Governadores que pelo menos eram mais à direita. Senadores que pelo menos eram mais à direita. Então, assim, esse movimento veio, ele veio para ficar. E lembra que é tipo o filme Matrix. Uma vez que acorda, não tem como voltar a dormir. Uma pessoa que entendeu o que é que essa esquerda que tá aí nos dias atuais fazendo, principalmente essa esquerda woke identitária, cara, acordou disso, ela pode ser qualquer coisa na vida. Ela só não vai voltar a ser dessa esquerda. Então, já é meio caminho andado. Desistir jamais e vamos que vamos. Putz, que legal, Kim. Queria te agradecer muito por ter passado essa hora de domingo. Para nós é domingo, né? Para você já é segunda de manhã. Mas obrigado por ter separado um horário aí do seu dia. E espero que a gente volte a falar logo. É muito bom sempre conversar com você. E agradecer a audiência maravilhosa que estava conosco também. Valeu, Kim. Obrigado. Valeu demais. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite, então. E vejo vocês amanhã no show da manhã, às 10 horas. Beijo e até amanhã para todos. Eu vejo que as pessoas estão quase sofrendo desse mal da anomia, né? Perdendo completamente as esperanças e o princípio e os valores de que talvez isso possa mudar. Estão caminhando para a anomia. A nossa república, ela já está em estado de anomia. A nossa república, ela já está adoecida. Então tem muitas coisas totalmente imorais, que deveriam ser até ilegais na nossa Constituição, na nossa lei, nos nossos costumes, nos nossos hábitos, na nossa vida. Isso é absolutamente essencial para a sobrevivência da nossa liberdade e para a sobrevivência das nossas ideias de defesa da vida, da liberdade, da família, da propriedade e, verdadeiramente, do Estado Democrático de Direito. Eu também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? O que eu vejo hoje aqui é um chamado à coragem. Cada um de vocês agora tem essa possibilidade de, em primeiro lugar, deixar um pouco o medo de lado, o receio de lado.
vida, a liberdade, a propriedade privada, o livre mercado e o Estado de Direito. Mas as pessoas têm que assinar os serviços que elas valorizam. Elas têm que valorizar os profissionais que dão a voz a elas. E eu faço esse apelo para que as pessoas prestigiem o Fio Diário. O lançamento do Fio Diário passa por isso daí, Marco. É um ato de coragem, com certeza. E é aqui no Fio Diário que você está vendo esse discurso. É aqui no Fio Diário que você vai ver esse discurso. Enquanto não nos tolherem, não nos censurarem, não nos prenderem e não nos matarem.